Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. E aí, prontos para iniciarmos mais uma aulinha de matemática? Estão com o seu material didático aí à disposição? Livro, caderno, lápis, borracha. É importante que vocês entendam que nós precisamos estar com o nosso livro didático à disposição para acompanhar a resolução das questões. Então, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje a gente vai revisar segmento de reta. Já estudamos os segmentos de medida nas aulas anteriores. Nessa aula de hoje nós iremos fazer uma revisãozinha básica, responder questões do livro didático de vocês para reforçar o estudo dessas habilidades. E aí, prontos para iniciar mais uma aula de matemática? Vamos juntos? Então, pessoal, para iniciar nossa aula, nós vamos para a página 85. A atividade da página 85, nós vamos solucionar juntos. Aí na página 85, a questão 2, ele diz: em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Ele nos deu algumas figuras, e ele quer saber em quais dessas figuras a gente não consegue encontrar segmentos de reta. Então, as figuras estão enumeradas, né? Cada figura está sendo representada por um número. A gente vai analisar essas 8 figuras e depois nós vamos dizer em quais delas a gente não encontra segmentos de reta. E aí, vocês estão analisando, a figura 1 é um triângulo, a figura 2 é um pentágono, a figura 3 é um círculo, a figura 4 é um paralelogramo, a figura 5 um hexágono, a figura 6 um círculo também, a figura 7 um círculo também, e a figura 8 ela é um hexágono também, ou seja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Então aqui nós temos círculos, esferas, né? E temos várias outras figuras. Ele quer saber em quais delas a gente não consegue encontrar segmento de reta. É importante a gente entender. O que é um segmento de reta? Já estudado nas aulas anteriores. Segmento de reta, ele tem início e tem fim. A gente consegue localizar o início e consegue localizar o fim. E aí nós podemos representar por 2 letras maiúsculas do nosso alfabeto. Em quais dessas figuras aqui vocês não conseguem encontrar o início e o fim? E aí? Então eu disse que na figura 3, uma esfera, eu não consigo encontrar início nem fim. Na figura 6 também e na figura 7 também. Ou seja, as figuras que são em formato de um círculo, elas são figuras que não apresentam segmentos de medida. Elas não têm pontinho, vértice e também não têm um início e um fim. Aí, pessoal, nós vamos para a questão 3. Quantas e quais são as semirretas com origem no ponto P que estão representadas na figura? Aí nós temos aqui, né, o ponto P, e por esse ponto P está partindo vários segmentos de reta. Do ponto P está partindo vários segmentos de reta. Do ponto P está partindo o segmento de reta PA, está partindo o segmento de reta PB, ou seja, estão partindo vários segmentos de reta. Então eu coloquei aqui todos os segmentos de reta que está partindo do ponto P. PA, PB, PC, PD e PF. Então ele quer saber quantas e quais são as semirretas com origem no ponto P que estão representadas na figura. Veja que aqui eu botei, por exemplo, PA. Aqui acima coloquei uma semirreta. Eu estou dizendo que ele inicia-se no ponto P e passa pelo ponto A, mas é infinito por ser uma semirreta. Então, nós temos uma semirreta, 2, 3, 4, 5. Então, nós podemos dizer que são 5 semirretas. Quais são elas? PA, PB, PC, PD e PF. Todas essas são semirretas que inicia-se no ponto P e passa ao infinito. Na questão 4, ele quer saber o seguinte. Na figura do exercício anterior, os pontos C, P e F estão alinhados. Os pontos D, P e B também. Sabendo disso,
quantos segmentos de reta estão identificados. Ela quer saber quantos segmentos de reta estão identificados aqui. É fácil nós localizarmos esses segmentos de reta. Eu posso dizer que são 7 segmentos de reta. Quais são eles? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, olha, PA, PB, PC, PD e PF. Aqui nós já localizamos 5. Depois nós temos CF e temos DB. Ou seja, 7 segmentos de reta nós podemos localizar alinhados ao ponto P. Aí, pessoal, na questão 5 ele diz, observando a figura abaixo, identifica um segmento que seja. Nós temos aqui vários segmentos. É óbvio que a gente pode destacar. Um segmento, ele tem início em um ponto e fim em outro. Por exemplo, AB. AB é um segmento. Ele tem início em A e fim em B. BC. BC é outro segmento. Ele tem início em B e final em C. AC. AC também é outro segmento. CD também é outro segmento. E DB também é outro segmento. Ou seja, nós vimos os segmentos que nós temos aqui. Aí ele quer o seguinte, ele quer um segmento consecutivo com CD. Olha, se você tem aqui o segmento CD, ele quer um que seja consecutivo. O que é consecutivo? É que está em sequência e tem um ponto comum. Ou seja, nós vamos dizer que tanto BD quanto BC. Olha, BD e BC, eles são consecutivos com CD. Por quê? Porque eles usam um ponto comum. BC ou BD. Eles usam um ponto comum, que é o ponto B. Olha, nós usamos B para escrever aqui e usamos B para escrever aqui. Portanto, ele é o ponto comum aos dois. Então, eles são segmentos consecutivos. Depois ele quer colinear com BC. Colinear, ele precisa ser consecutivo. Para ser colinear, tem que ser consecutivo. Aí, nós vamos encontrar colinear com BC. Então, eu vou dizer que tanto AB quanto AC, eles são colineares com AC. Eu usei o A para escrever esse e usei o A para escrever esse. Então, o A, ele é comum para os dois segmentos. Como eles dois têm um ponto comum, eles são consecutivos. Como eles são consecutivos, automaticamente eles podem ser colineares. Aí, pessoal, também ele quer consecutivos com BD. Ou seja, quais são ou qual é o segmento que pode ser consecutivo com BD? Aí eu coloquei tanto AB quanto CD. Eles podem ser consecutivos com BD. Ou seja, esse usa B e esse usa D. Então, eles são consecutivos com BD. Aí, pessoal, nós vamos para a questão 6. Observe a figura. A figura aqui que nós temos, ela é um triângulo, mas que ele também está dividido ao meio. Aí ele pode formar duas figuras. Então, o que é que ele quer? Na letra A, ele quer escreva dois segmentos que estão em retas paralelas. Eu vou escrever tanto o segmento MN quanto o segmento CB. Eles estão em retas paralelas. Não apresentam pontos comuns. Então, eu coloquei aqui AB e MN. Na letra B, ele quer escreva um segmento que esteja contido em BC. Ou seja, que tenha um ponto comum com BC. Aí eu disse que tanto BN quanto CN. Olha, BN é esse daqui, ele tem o ponto B, então está contido em BC. CN é esse daqui, então ele tem um ponto comum, ele está contido em BC. Portanto, nós encontramos o segmento que está contido em BC. Na letra C, escreva dois segmentos que tenham como extremidade comum ponto A. Aí eu escrevi AB e AM. São segmentos que têm em comum o ponto A. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula bem simples, é revisão. Nós respondemos algumas questões do livro didático de vocês, relativa à aula que já tínhamos estudado anteriormente, falando de segmentos de medida. Um forte abraço e até o próximo encontro.